Continuando aqui o segundo bloco dessa aula, eu vou começar a falar então sobre o relatório do delegado. O relatório do delegado está previsto no artigo 10 do Código de Processo Penal. Basicamente, o relatório, por incrível que pareça, é um relatório. O relatório é um relato do que foi praticado durante o inquérito. Então, o delegado de polícia vai dizer quando e por que ele instaurou o inquérito, vai explicar e descrever as diligências investigativas que foram praticadas, o conteúdo dessas diligências investigativas e, portanto, é um relato. Tá? Na prática, é muito comum que os delegados terminem o inquérito concluindo alguma coisa, como se o inquérito fosse uma espécie de parecer. Não que o delegado não esteja autorizado a fazer uma análise técnico-jurídica, mas como nós já vimos, a análise técnico-jurídica ela deve ser feita no ato de indiciamento. É possível afirmar que se o delegado apurou materialidade, mas não apurou autoria, ou se não conseguiu apurar sequer a materialidade, no âmbito do relatório ele indique essa conclusão, ele explique que ele não conseguiu apurar o que o inquérito não apurou efetivamente durante as diligências investigativas. Essa conclusão é uma conclusão razoável e viável, porque ela também explica a inexistência de um ato de indiciamento. Mas, a priori, o relatório é um relatório, é um relato do delegado. Tá? Esse relatório, tal como o indiciamento, não vincula a atuação do membro do Ministério Público que vai receber os autos da investigação. Tá? De acordo com o artigo 10 do Código de Processo Penal, os autos do inquérito relatados, eles são enviados para o juiz. Há uma pergunta muito importante, que é, afinal, ele vai ser efetivamente mandado para o juiz? Porque o que o inquérito tem de relação com o juiz, se não é o juiz quem propõe a ação penal? Embora em algum momento já tenha sido para alguns crimes na história do nosso sistema penal, não é mais, e inclusive é proibido que assim o seja desde 1988. Então a pergunta é por que os autos do inquérito vão para o juiz e não para o Ministério Público. Bom, o Ministério Público do Rio de Janeiro, naturalmente com o apoio inclusive do próprio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, passou a entender que os autos do inquérito deveriam ir direto para o Ministério Público e não para o Poder Judiciário. E isso, inclusive, passou a constar da Lei Orgânica 106 de 2003, que é a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Nessa lei orgânica fazia-se a previsão de que os autos do inquérito seriam remetidos diretamente para o Ministério Público. O Ministério Público do Rio de Janeiro, inclusive, chegou a criar 2 órgãos específicos. Um deles é a Central de Inquérito, né, por onde chegam todos os inquéritos, e o outro é a PIP, Promotoria de Investigação Penal, cada PIP vinculada a uma determinada delegacia. Então, os inquéritos chegam à Central de Inquéritos, são enviados para uma PIP específica. Essa PIP, em que atua um determinado promotor de justiça, ela tem a incumbência de exercer a função constitucional de fiscalizar a atuação do delegado de polícia, podendo prorrogar o prazo do inquérito, desde que, obviamente, esteja em liberdade o investigado, pode determinar, requisitar a realização de diligências, também desde que o investigado esteja solto, como ele pode oferecer a ação penal, oferecer acordo de não persecução penal ou o pedido de arquivamento, tá? Que na ordem rigorosamente inversa será o que nós trataremos no próximo
Nos próximos blocos falaremos de arquivamento, acordo de não persecução penal e depois o nosso bloco de aulas, o tema de ação penal. Tá? Então, o Ministério Público ele não é obrigado a concordar com o relatório do delegado, ele pode, inclusive, mesmo o delegado tendo relatado, ele pode discordar do relatório e determinar que prossiga a investigação. Tá? Então, o Ministério Público tem o poder que decorre, esse sim, do seu poder fiscalizatório, expressamente determinado na Constituição, e tem o poder de determinar que se prorroguem as investigações. Tá? Por outro lado, quando o delegado de polícia não relata e pede que o Ministério Público prorrogue o prazo de investigação, porque ele não pôde relatar, o Ministério Público também não está vinculado a esse pedido. E o Ministério Público pode, portanto, entender que, apesar de não relatado, sem relatório, o inquérito já contém todas as informações que o Ministério Público necessita para qualquer um dos atos que ele ainda vai praticar. Isso significa dizer, voltando, que o delegado de polícia ele é obrigado a fazer o relatório, mas ainda que ele não tenha feito o relatório porque ele está pedindo um novo prazo, o Ministério Público pode se valer de um inquérito não relatado, de tal maneira que o relatório ele é um ato obrigatório para o delegado, mas ele não é um ato obrigatório para que o Ministério Público atue. Tá? E ainda sobre a questão da Lei Complementar 106 de 2003, que é a lei orgânica do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, que fez a previsão de que o inquérito fosse direto para o Ministério Público, o Supremo Tribunal Federal julgou inconstitucional esse dispositivo pela ação direta de inconstitucionalidade, a ADI 2886. Então, o Supremo entendeu que os autos do inquérito devem ir para o Poder Judiciário primeiro, para depois ser remetido para o Ministério Público, e assim o é. Na verdade, ele vai para o Poder Judiciário apenas para realizar o registro, né, e segue para o Ministério Público. Em outras palavras, o juiz ele não toma nenhuma decisão de prorrogar ou não o inquérito. Né? Essa atitude, essa decisão continua sendo do Ministério Público, tá? Que é inclusive quem vai fixar o prazo de prorrogação para que o delegado de polícia realize as diligências que ainda precisa realizar. Tá? Portanto, o relatório é apenas um relato, ele não vincula o Ministério Público e, embora ainda existam no âmbito do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro a Central de Inquérito, que é um órgão do Ministério Público, e a PIP, que é a Promotoria de Investigação Penal, os autos do inquérito primeiro seguem para o Poder Judiciário para depois irem para o Ministério Público. Isso acontece também no âmbito da Justiça Federal. Primeiro para o Poder Judiciário, depois segue para o Ministério Público. Mas depois dessa primeira ida ao Judiciário e para o Ministério Público, a comunicação se faz direto entre o Ministério Público e a polícia, na prática. Tá? Então, encerramos aqui o segundo bloco. O terceiro bloco será sobre as atitudes do Ministério Público.